Mais Saúde traz para você hoje dicas importantes na área da saúde. Vamos conversar com um profissional que às vezes até dispensa muitos comentários. É um profissional que todos vocês conhecem na área da pediatria, Dr. Camilo Antônio de Lima, que vai nos falar sobre saúde infantil hoje. Fique ligadinho conosco que nós já só estamos começando. Fique aí, já estamos de volta. Tem coisas que quanto mais, melhor. Elogios, por exemplo. Quem não gosta? E gols. Quer dizer, se forem do seu time, né? Beijos também nunca são demais. Com a saúde também é assim. Quanto mais o seu plano tem, melhor você fica. Com o Itamed, você conta com tudo que o melhor hospital da região oferece e ainda tem cobertura nacional para urgência e emergência. Itamed, tem mais, tem o melhor. Olá, doutor Camilo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Mais Saúde. Vamos falar sobre a saúde infantil hoje. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre a saúde das crianças, principalmente nessa época do ano. Sim. Então, o que mais hoje, doutor Camilo? Outono e inverno. O que as mamães podem se preparar? Quais são as dicas que você pode passar para que elas possam ter seu filho com mais saúde? Nessa época de outono e inverno, predomina as mudanças climáticas, né? Principalmente na nossa cidade, às vezes no mesmo dia faz 2 a 3 climas no mesmo dia. Essa variação de temperatura faz com que as vias aéreas superiores e inferiores, que vai desde o nariz até o pulmão das crianças, fique muito sensível às mudanças climáticas. Essa sensibilidade pode ter desde irritação até produção de muco e fechamento, broncoespasmo. Com isso, os vírus eles estão agora mais proliferando, ainda mais nessa fase do ano, porque as crianças estão mais fechadas, as casas estão mais fechadas, confinadas, as escolas mais fechadas, a transmissão é mais fácil, encontra uma via respiratória mais susceptível, mais irritada pela mudança climática, e encontra ainda a criança que na mudança climática as alterações de imunidade são maiores ainda. Então é um campo bem propício para os vírus se proliferarem e dar origem aos resfriados, às rinites, às asmas, às faringites, às traqueites e todas as ites da via respiratória. Então seria muito importante nessa mudança climática os pais abrirem as casas para poder ventilar, trocar o ar, né, para não ficar muito confinado, tomar cuidado quando for tirar as roupas de inverno, colocar para tomar um pouco de sol, às vezes lavar, evitar o uso de cobertor de pelo, evitar o uso de lãs, principalmente nas crianças que têm histórias familiares, histórias anteriores de asmas, de processos alérgicos, das rinites. Tomar cuidado também, ao levar nas escolas, orientar os professores, às vezes os coordenadores, para manter também as salas de aula arejada, né? Que a transmissão é muito grande dos vírus. E a alimentação, muito rica em sucos, vitamina C, frutas cítricas, que aumenta a resistência das crianças, né? E a roupa de acordo com o nosso clima. De manhã está fresquinho, está friozinho, então uma roupa adequada, e à medida que vai aquecendo durante o dia também adequar essa roupa, porque o choque térmico tanto da roupa da criança assim como do clima também prejudica a criança. E também muito cuidado com as vacinações das crianças nessa época do ano, principalmente a vacina de gripe, as vacinas de pneumonia, as vacinas de meningite, que agora aumenta também a incidência de meningite virais e bacterianas. Lembrar que as meningites bacterianas existe vacina, e as meningites virais, pelo não risco de morte, não existe a vacina, mas as que têm risco, as bacterianas, existem. E também as vacinas de pneumonia, né? E para os alérgicos, procurar os seus médicos, né, para começar a fazer tratamentos profiláticos agora no inverno. Profilática é para evitar as crises de alergia, que existe hoje em dia, para essa época do ano, esses tratamentos de prevenção de alergia. E quando, doutor, eles estão assim, por exemplo, dá uma tosse seca, esse é um tipo de alergia ou coisa assim? Olha, é muito difícil dizer uma tosse seja alergia. Essa criança precisa ser avaliada, essa criança precisa ser examinada, principalmente para se tirar, assim, às vezes alguns mitos de que tudo é gripe e que
às vezes não é assim, e que tudo seja alergia. Às vezes uma tosse é o início de um resfriado, é o início de uma infecção de faringe, às vezes é o início de um processo alérgico. Então precisa procurar o médico para poder definir isso daí. Inclusive, tem que tomar muito cuidado nessas tosses, que são as tosses improdutivas, que são às vezes irritativas das vias aéreas superiores. E se você usa sedante de tosse, e se tiver secreção, essa secreção vão ser paradas na via respiratória. Então tem que ser bem avaliadas por um médico, né, para fazer o diagnóstico de que é essa tosse, diagnóstico diferenciais de infecção, inflamações, resfriados e gripes para fazer um tratamento adequado. E muitas mães às vezes faz tratamento em casa pensando que é um resfriado simples, às vezes pode ser uma gripe e a gripe dá complicações sérias, como sinusite, como uma otite grave, uma pneumonia, até a meningite. Por isso que existe a vacina contra a gripe. E daí tem que ter todo esse cuidado, procurar realmente um profissional da área, né, da saúde, para que possa dar o medicamento certo, avaliar. Com certeza, porque daí a via respiratória ela é extensa, ela vai desde o nariz, começando ali com uma rinite, começando com uma sinusite, passa pela garganta, que pode ter infecções de garganta, passa pela faringe, pela laringe, traqueia e pulmões. Então essa infecção pode ser em toda a extensão dessa via aérea superior e se estender para ouvidos, seios da face. Então se você fizer um diagnóstico adequado dessa criança, o tratamento também é adequado. Outra coisa é diferenciar. Muito importante, resfriado e gripe, né? O resfriado, a criança está brincando, a criança tem uma febrícula, a criança consegue ir na escolinha, a criança tem humor, a criança mantém o seu apetite. A gripe, a criança fica mal, não consegue ir para a escola, as febres são mais altas, o risco de complicações são altíssimos. Então isso é importante porque o tratamento também é diferenciado. Isso é importante. E os processos alérgicos têm que ser muito bem diferenciados também, porque às vezes no processo alérgico o uso de antibiótico errôneo pode piorar o processo, o uso de remédios que não são antialérgicos pode prolongar o processo alérgico e complicações. Então, o tratamento tem que ser muito adequado com a avaliação de caso a caso. E a gripe ou o resfriado, ela tem a duração de quanto tempo? Normalmente o resfriado ele é autolimitante. O que seria autolimitante? A própria criança ela consegue liquidar esse vírus desde que ela esteja com o organismo dela adequado, bem alimentado, bem agasalhado, com bastante líquido. Toma-se geralmente sintomático, não há necessidade de tomar antivirais, não há necessidade de tomar antibióticos. Ela geralmente dura em torno de uns 3 dias. A gripe, o vírus ele é mais potente, geralmente em torno de 7 dias, e a criança, como já disse, fica bem mal. E geralmente precisa, além de remédios sintomáticos, às vezes tem grande chance de complicação, às vezes precisa do uso de antibiótico para as complicações. E nesse caso de gripe, precisa do uso de antivirais, né? Que para poder fazer com que o vírus tenha uma vida média mais curta, mas normalmente na gripe 7 dias, no resfriado um pouco mais curto, 3 dias. O ar-condicionado ele tem que ser usado adequadamente, senão traz tanto dano à saúde, tanto no verão quanto no inverno. O ar-condicionado ele trabalha jogando a umidade do ar interno, do ambiente, para fora, tornando o ar seco. E faz com que também, além do ar ficar seco, ele é um irritante da via aérea superiores. Esse ar seco, passando pelas vias respiratórias da criança, principalmente, ele irrita as vias respiratórias. Então, o que a gente pede para os pais? Geralmente, limpar o filtro do ar-condicionado, porque se passa mais que 7 dias sem limpar esse filtro, além de tornar o ar seco, ele joga para dentro do ambiente muita poeira e muito ácaro. Além disso, colocar uma vasilha com água, quem não tem um umidificador, ou umidificador sem essência, porque a essência irrita as vias aéreas superiores. E a gente sempre pede de manhã, quando usou o ar-condicionado durante a noite, fazer uma limpeza da narina das crianças com soro fisiológico, para poder hidratar e limpar, às vezes, secreção que fica um pouco ressecada nessa região. Se fizer esse uso adequado, o ar geralmente não traz tantas complicações, mas senão ele costuma causar muita irritação, desde rinite, irritações da garganta e faringite, irritações do pulmão com tosse, alérgicas. Então, fica aí valendo a dica do Dr. Camilo, né? E prevenção, ar-condicionado é bom, mas também tem os benefícios que não são bons para a saúde, né, doutor Camilo? Então, vale aí lembrar e procurar também um profissional nessa área para que possa limpar o ar-condicionado, né, doutor Camilo? Tanto no verão quanto no inverno, porque ele pode acumular poeira e... ácaros e agora no inverno, principalmente fungos, né?
A limpeza geral do ar pode ser feita com um técnico geral, mas a limpeza semanalmente, pode ser feita pelo pai ou pela mãe com a tirada do filtro, seja no split ou seja no ar-condicionado comum, lavar essa telazinha, que é o filtro, e recolocado. Então é uma coisa simples. E uma limpeza geral uma vez a cada 3, 4 meses é interessante. Doutor Camilo, você falou sobre as vacinas. Pode ser encontrado aqui no Instituto da Criança, né? As vacinas, elas são feitas pela rede pública, elas são feitas a vacina contra a gripe. A gripe está disponibilizando a vacina agora, da segunda quinzena de maio em diante, e as vacinas têm prioridades, primeiro para gestantes, para as crianças abaixo de 2 anos, para os idosos acima de 60 anos e para as crianças e adultos que são alérgicos, os asmáticos, os que têm rinite, porque essas crianças, esses indivíduos, são mais suscetíveis a pegar a gripe. Né? Mas na rede particular nós já estamos disponibilizando a vacina de gripe desde o dia 10 de março. Essa vacina ela consta com 3 vírus de gripe. Os 2 tipos de vírus da gripe humana, que é o influenza A, e o vírus da gripe suína, que é o H1N1. Então toma uma dose só nas crianças acima de 2 anos de vida e vale para 1 ano. Nas crianças de 6 meses a 2 anos tem que ser uma dose da infantil e um reforço depois de 1 mês. Outras vacinas muito importantes para o inverno são as vacinas de pneumonia, são as famosas vacinas de pneumococo, que são causadoras de pneumonias graves, são causadores de sinusite graves e de otite graves. Essas vacinas podem ser feitas a partir de 2 meses de vida para um tipo de pneumococos, são 13 tipos, e para outros tipos de pneumococos são 23 tipos a partir de 2 anos. São muito importantes. E as vacinas de meningite? As meningites que constam na rede pública é a meningite por hemófilos, que é colocada para as crianças acima de 2 meses, que são muito importantes agora no inverno. Mas na rede particular nós temos a meningite do tipo A mais C e a meningite do tipo B mais C, que pode ser feita a partir de 2 anos de vida, que conta na rede particular. Então, os pais eles devem procurar a rede pública para colocar essas vacinas em ordem, e aqueles que tiver disponibilidade e financeiramente pode procurar a rede particular e que colocar essas vacinas em ordem, que são muito importantes, porque hoje muitos pais às vezes não colocam as vacinas por falta de orientação, por falta de esclarecimento que existe a vacina. Às vezes não é tanto problema financeiro, sim. E às vezes, quando vem ao consultório que a gente explica, ela falou, soubesse, eu já tinha feito antes. Então, isso é muito importante esclarecer. Que procura uma clínica que faz imunização particular. Aqui no Instituto da Criança nós temos todas as vacinas disponíveis na rede pública e na rede privada do mundo inteiro, assim como temos outras 2 clínicas em Foz que procuram essas clínicas para poder colocar a vacinação dos seus filhos agora, principalmente no inverno em dia. Já que estamos falando mais saúde, então se previna e vamos ficar com a saúde em dia aí, né, doutor? Gostaria de dar mais alguma dica que talvez não falamos ainda? Olha, eu acho assim que muito importante para aquelas mães que vão ser futuramente mamães e que talvez estejam nascendo seus filhos agora no inverno, se elas tiverem história na família da geração dela até 3 gerações atrás com história alérgicas, que elas tomem muito cuidado agora no inverno, esses cuidados com o ambiente, não ter no quarto bichinhos de pelúcia, tapete, cortina, não usar perfume nos bebês, que vocês vão evitar um monte de crise alérgica, sabendo que se o lado da mamãe que tem processos alérgicos, da família até 3 gerações atrás, tem 70% dos seus filhos ser alérgicos, quando é o lado do papai, 40%, com o lado dos 2, mais que 80%. Então aí já começa a gerar a saúde dos seus filhos desde pequenininho, já do nascimento, porque tem muitas crianças que vão nascer agora no outono, no inverno. Então o processo alérgico já pode preparar o ambiente dessa criança, o quarto dessa criança, para essa criança ter muito mais saúde agora no outono e no inverno. Principalmente quem tem história de alergia na família. Doutor Camilo, gostaria que você fizesse as suas considerações, falasse mais um pouquinho. Você já terminou a sua especialização, doutor? Sim, eu acabei defendendo minha tese agora, em março de 2012, né, sobre psiquiatria infantil, né, onde eu fiz o estudo das principais patologias que afetam as crianças e adolescentes de 6 anos a 18 anos na cidade de Foz do Iguaçu. E um levantamento de 2 anos, né, onde fiz o estudo de 137 casos, estudando com a idade, a prevalência das doenças. Então, eu terminei essa pós-graduação agora, em março de 2012. Já tendo psiquiatria infantil, aqui desde as crianças, desde que nasce até os 18 anos. E faço a parte de adolescência também aqui no consultório do Instituto da Criança.
Muito obrigada, então, doutor Camilo, pelas suas dicas, pelas informações, pelo esclarecimento no Mais Saúde. Tudo bem? Que você seja sempre bem-vindo aqui conosco. Já temos outras participações, mas que você fique bem à vontade para trazer sempre aí novas dicas para as mamães, para todas as pessoas que queiram ter mais informações sobre saúde e saúde infantil, principalmente. Muito obrigado. Gostaria de colocar meu telefone à disposição no 3574-3505, ou nossa equipe de enfermagem, pode orientar sobre as principais vacinas, orientações agora, as mais importantes vacinas do inverno. As mamães que são pacientes aqui ou que não são pacientes aqui, estão o telefone disponível para tirar dúvidas. Obrigado e não esqueça, continue sempre ligadinho, acompanhando o Mais Saúde, que na próxima a gente pode trazer aí para você mais dicas com o Dr. Camilo. Nas outras nossas entrevistas, você vai poder acompanhar aí, ter mais soluções, mais dicas para você. Até mais, até lá. Obrigada, Dr. Camilo. Obrigado a vocês.